E aí galera, beleza? Professor Alcides para mais uma videoaula de ciências. E na nossa aula de hoje nós vamos dar continuidade aí no nosso estudo, né, da física, trabalhando não agora a eletrostática, mas sim a eletrodinâmica, ou seja, como funciona o fluxo elétrico dentro da matéria. Tá? Super importante isso porque nós seres humanos somos extremamente dependentes deste fluxo elétrico e hoje nós fazemos uso de milhões de tipos de máquinas que justamente precisam deste fluxo elétrico para um bom funcionamento, né? Bom, vamos lá então, começando a nossa aula. Então galera, o que é esse fluxo elétrico, né? Como ele funciona? Vejam só, o que promove o movimento de elétrons é a diferença entre os polos, que são positivos e negativos. Então, se vocês lembram bem, positivo e negativo se atraem, né? Então, é essa diferença, essa polaridade, que fará então com que os elétrons possam migrar de um lado para outro, tá? Então, o positivo atrai o negativo e este é o fluxo natural dos elétrons, tá? Então, esse fluxo de elétrons, que no caso nós vamos trabalhar não com o fluxo natural, mas sim com o fluxo ordenado, que é provocado então por uma fonte, né, de energia que nós humanos criamos, né? Então, os elétrons, eles se movem de uma eletrosfera para outra, mas isso na matéria ocorre meio desordenado, um elétron pula, outro não. Então, com uma fonte de energia, nós vamos provocar esse fluxo de elétrons, né, ordenado, que nós vamos chamar de corrente elétrica. Então, gente, a corrente elétrica é a passagem de elétrons de forma ordenada dentro de condutores elétricos, tá? A corrente elétrica, ela é a abreviação dela, na verdade, é um I maiúsculo. Eu sempre gosto de colocar o I minúsculo, mas eu estou errado, né? É geralmente um I maiúsculo a abreviação de corrente elétrica, tá? Muito bem? Então, a corrente elétrica, que é essa passagem de elétrons pelos condutores, ok? Ela vai ser, então, definida como corrente elétrica, sendo a variação das cargas, ok? Né? A variação das cargas, dividido pela variação do tempo. Então, quanto maior a carga e menor o tempo, maior vai ser a corrente elétrica. Tá? Se vocês lembram bem que vai ser definido pelo número de partículas, no caso aqui, né, serão os elétrons, multiplicado pela carga elementar, que, se não me falha a memória, é 1,6 elevado a menos 19 coulombs, né, potência de menos 19. Então, com a diferença entre essas cargas que eu terei na matéria, no caso relacionadas a maior quantidade de elétrons do que prótons, pegando então duas cargas totais, tirando essa diferença. E quando eu tenho um fluxo dessas diferenças muito grande em relação ao tempo, então eu terei uma corrente elétrica sempre maior. Galera, vejam só, a corrente elétrica então ela vai ser medida em amperes. Então nós teremos a amperagem, é uma forma de você medir a corrente elétrica. Se vocês olharem aí as tomadas das casas de vocês, os interruptores, os equipamentos eletrônicos, qualquer tipo de aparelho, estrutura que usa eletricidade, entre essas informações que vem lá na descrição, nós temos a descrição da corrente, tá? Então, por exemplo, uma tomada, ela pode ter uma amperagem de 20 amperes, é a corrente máxima que ela suporta. Então, 20 amperes é a corrente. Uma vai ter 10, outra vai ter 5, diminuindo então o fluxo de corrente. Pode ser de 50 amperes, né?
como um disjuntor, que é um equipamento de segurança, 50 amperes, então uma corrente elétrica maior passa por ali, ok? Então lembrando, amperagem, corrente elétrica, ou quantidade de elétrons que passam por lá, certo? Bom, essa corrente então ela pode ser de duas formas, ela pode ser contínua e ela pode ser alternada. Pessoal, a corrente contínua, ela foi inicialmente criada e ela revolucionou a época, né, a corrente contínua, que é uma corrente unidirecional. Então os elétrons vão apenas em uma direção, tá? Esse fluxo unidirecional de elétrons, então, ele, de certa forma, faz com que nós tenhamos que colocar repetidores ao longo do caminho, né? Porque os elétrons só vão. Então chega um ponto que eles vão perdendo a sua força, a sua energia, né? Lá da fonte, tá? Da fonte de energia. Então eles vão perdendo, porque eles vão se distanciando. Então eu preciso ter vários pontos de, digamos assim, impulsionamento desses elétrons, né? O mais recomendado, no caso de uso de corrente contínua, é ter várias unidades produtoras para reduzir os custos, né? Ok? Uma vez que os condutores também fornecem uma certa resistência, tá? E perda de energia. No caso, a corrente contínua, ela era usada para produzir luminosidade nas cidades. A cidade de Nova York, por exemplo, primeiro tipo de iluminação pública que existiu em uma cidade, usava inicialmente corrente contínua. Então eles tinham lá muitas unidades geradoras espalhadas ao longo da cidade. E esse era o plano, né? Expandir cada vez mais com mais unidades geradoras pequenas e distribuídas ao longo da cidade. Inclusive, a ideia inicial era colocar muitas unidades geradoras, uma em cada 4 ou 5 quadras, cada bairro, para facilitar a distribuição dessa energia elétrica contínua, que era unidirecional. Bom, depois disso, inventaram um outro tipo de corrente, chamada de corrente alternada, que é, olha só, uma corrente de vai e vem. Então a unidade geradora, ela faz o quê? Ela brinca de positivo e negativo. Ou seja, ela impulsiona o elétron para frente e depois ela traz o elétron de volta. Impulsiona o elétron para frente, traz o elétron de volta. Essa brincadeira de vai e vem faz com que nós, seres humanos, pudéssemos transmitir essa energia elétrica, né, que é a energia contida nos elétrons, ok? Por uma distância maior, muito maior do que na corrente chamada de corrente contínua. Então, a economia, do ponto de vista de transmissão, foi muito maior, porque na corrente alternada, eu podia então jogar essa energia a uma distância bem maior, né, reduzindo o número de unidades geradoras de fontes, né, e podendo distribuir isso num campo, em um espaço geográfico muito maior, que é o que nós usamos hoje, né? Essa corrente alternada é o que nós usamos hoje nas nossas casas, tá? Hoje a corrente contínua, por exemplo, ela é só usada em pequenos circuitos, como por exemplo um veículo, né? A iluminação, a fonte de energia de um veículo é toda contínua, né? É um espaço pequeno, então sem problema nenhum. Agora, a alternada não, você pode distribuir num espaço bem maior. Vejam só, gente, essa corrente alternada, então, como ela é bidirecional, ela vai e vem, o gerador vai trabalhar com esse positivo e negativo, fazendo o elétron ir e voltar, nós teremos então um mecanismo de onda, né? Esse mecanismo de onda de vai e vem, vai então permitir com que nós possamos criar aqui uma referência, né? Qual é o número de ondas gerado pela nossa fonte, pela nossa unidade geradora? Bem, inicialmente no Brasil nós tínhamos vários tipos de números de ondas, né? O Brasil não tinha um padrão inicialmente. Então ele usava o padrão americano e usava o padrão europeu também. Então o padrão europeu é 50 Hz, ou seja, ciclos por segundo, tá? O padrão europeu é 60 Hz. Ou melhor, o contrário, o padrão americano é 60 Hz e o padrão europeu é 50 Hz, que é o que eu acabei de dizer, eu acho. Bom,
Mas está aqui. Então, o Brasil padronizou logo na sequência os 60 Hz como sendo o padrão universal no território nacional. Então, nós usamos o padrão americano. Então, se vocês forem a Itaipu, por exemplo, em Itaipu nós tínhamos 18 unidades geradoras e foram feitas mais 2, se não me falha a memória. Então, das 18 unidades geradoras que existiam lá, a metade delas, as unidades geradoras brasileiras, elas tinham então uma produção de vai e vem em 60 Hz, ou seja, 60 ciclos por segundo de vai e vem. No Paraguai, que utiliza o modelo europeu de 50 Hz, todas as unidades geradoras lá eram de 50 Hz. Então olha a diferença entre Brasil e Paraguai com uma única usina, Itaipu Binacional, em virtude dos padrões que eram diferentes, ou melhor, que são diferentes. Então no Brasil hoje nós usamos somente 60 Hz. Então tá aí, gente, corrente elétrica é isso, tá? Agora eu quero falar com vocês sobre um outro assunto que é super importante, que é a tensão. Então, se vocês lembram, para ter corrente, eu tenho que ter positivo e negativo, Então, no extremo eu tenho o positivo e no outro o negativo. Então, o positivo atrai o negativo, para ele, então eu tenho corrente elétrica. Quanto maior a diferença entre positivo e negativo, maior vai ser a tensão ali, sabe? De atração. Sabe aquele amor grande, gigantesco, aquela paixão louca? É isso mesmo. Quanto mais diferença ali eu tenho, mais positivo, mais negativo, mais carga positiva, mais negativa, maior a força de atração. E essa força de atração, então, ela vai ser chamada de tensão elétrica, no caso, que é representado pela letra U aqui, tá? Isso é um U, tá, gente? Não é um V, não, beleza? Então, a tensão elétrica, ou seja, a diferença de potencial entre positivo e negativo, vai fazer com que nós tenhamos o maior fluxo de elétrons. Entende isso? Então, quanto maior o DDP, ou seja, maior a tensão, que é medida em volts, maior vai ser a passagem de elétrons por ali. Compreendem isso? Então, super importante nas nossas tomadas. Falei agora para vocês, você vai lá na tomada 20 amperes. Mas qual que é a tensão do sistema que você vai usar? É 220 volts? É 110 volts? É 256 volts, como é no interior de Marechal Cândido Rondon? Então isso é a tensão. Maior a tensão, maior o fluxo de elétrons, tá? Então olha só, maior a voltagem, maior o fluxo de elétrons. Galera, eu vou encerrar aqui então. Nós vimos até agora então corrente, os tipos de correntes, e um pouco de tensão elétrica. Vou dar aquela apagada aqui no meu quadro, que não é tão grande, e nós voltamos então com potencial e cálculo de conta de luz em casa, para vocês ajudarem o pai e a mãe a economizar. Valeu? Até daqui a pouquinho. Então, galera, beleza? Voltando aí para a segunda parte, onde nós falaremos basicamente sobre potência e sobre o cálculo de energia que nós gastamos ao longo do nosso mês, digamos assim, a conta de energia, que é algo que todo mundo tem, na verdade. Vejam só, pessoal, então, na eletrodinâmica, a potência elétrica, ela é algo que é super importante nós sabermos, Também esses equipamentos que transformam a energia elétrica em uma outra forma de energia, eles têm uma potência, Se você tem uma máquina de lavar roupas, por exemplo, que transforma a energia elétrica em energia cinética, ou energia do movimento, ela tem uma potência de transformação. Se você pega uma geladeira, que é a transformação então da energia elétrica em energia cinética, no caso o gás se movimenta dentro da rede de tubos para retirar o calor de dentro da geladeira. Então você tem uma potência de transformação. E todo equipamento tem essa potência, tá? Então a potência elétrica é o quanto de energia elétrica é transformada em outra forma de energia pelo tempo. Então, quanto mais de energia elétrica é transformada em uma outra forma de energia num menor espaço de tempo, maior será a minha potência. Então, olha só,
A potência, então, é a corrente, no caso, a energia elétrica, a quantidade de energia, que é a unidade de medida é joule, pelo tempo, que a unidade de medida é em segundos. E a unidade de potência é watt, tá? Watt, W-A-T-T, beleza? Mas também podemos calcular aqui, galera, calcular a potência, né, através da tensão e da corrente, também a relação entre as duas. Então, quanto maior a tensão e maior a corrente, maior será a potência também, ok? Beleza? Então, potência é isso, a capacidade de transformar energia elétrica em uma outra forma de energia, certo? Bom, e nós, quando vamos pagar a nossa conta de luz, nós estamos pagando watt, né? Ou seja, quilowatt hora, ou seja, 1000 watts por hora. Quantos 1000 watts por hora foram gastos? Essa é a unidade de medida, então, lá na minha conta de energia, quilowatt hora, tá? Então, como é que eu faço? Olha só, para então saber como calcular a minha conta de luz, eu tenho que saber quantos quilowatts são gastos a cada hora na minha casa. Então, somar isso tudo ao longo do meu mês, né? Olha só, o custo hoje do quilowatt, ou seja, de 1000 watts, que é a unidade de potência, né, para uma hora, tá em 10 centavos, aproximadamente, tá? Um pouquinho menos que isso, 0,9 alguma coisa. Nós estamos aí na bandeira vermelha, né? Todo mundo aí está com escassez hídrica, reservatórios hidrelétricos são bem escassos, então nós estamos na bandeira vermelha. Bandeira amarela é mais barato, outras bandeiras também, né? Sabem que a variação das bandeiras são feitas para as pessoas gastarem um pouquinho menos de energia, então o custo eleva, a pessoa economiza energia, né? Então ajuda aí no sistema elétrico a reduzir o consumo, tá? Então, olha só, o cálculo é bem simples, né? Eu vou pegar o quanto o aparelho consome, né? Ou seja, quilowatts hora do aparelho. Um chuveiro elétrico são lá 5.000 watts hora, ou 5 quilowatts hora, por exemplo, né? Cada aparelho tem uma wattagem, tá? E vou multiplicar pelo tempo de uso. Ah, quantas horas eu usei o chuveiro elétrico no mês? Usei 30 horas, usei 80 horas, tá? Então, multiplico a wattagem do aparelho pelo tempo. Faço isso para todos os meus usos, para todos os aparelhos, todas as lâmpadas, tudo que consome energia e transforma numa outra forma de energia. A lâmpada transforma a energia elétrica em luminosa, então tudo tem uma wattagem. Somo todos os consumos desses que já estão calculados ao longo do mês, certo? E eu pego a wattagem final, ou seja, quantos quilowatts eu consumi ao todo na minha residência, e multiplico pelo valor, no caso, 10 centavos. Então, assim eu consigo obter o meu valor final da conta de energia elétrica que chega na minha residência. Marechal Cândido Rondon, bem típico, né? Tem aqui uma companhia de distribuição, a Cercar, que distribui para o interior, mas no município, na área urbana, Copel. Toledo da mesma forma, né? Copel também, companhia paranaense, né, de energia elétrica, certo? Que produz aí muita energia aqui no estado. Galera, então é isso, tá? Então, definição de corrente elétrica, definição de diferença de potencial ou tensão, né? E definição de potência com cálculo de energia consumida ao longo do mês na residência. Beleza, gente? Então é isso aí, um grande abraço do professor Alcides. Nós falamos daqui a pouquinho aí para tirar dúvidas. Próxima aula estamos aí mais uma vez para dar andamento nesse capítulo de eletrodinâmica que não acabou ainda, certo? Tchau, tchau.